Boa tarde, irmãos. Hoje é segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. É dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos estudar com a nossa irmã Iracema, que vai falar sobre o tema Os Pobres de Espírito. Vamos então fazer, antes disso, a leitura da página da nossa tarde de hoje. Nosso irmão Marcelo. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos ler o título Humildade e Espírito, do livro Evangelho por Emmanuel, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Xavier. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. A humanidade é o ingrediente indefinível e oculto sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Amealharás recursos amoedados e mancheias. Entretanto, se não dispõe a usá-los, edificando o conforto e a alegria dos outros, na convicção de que todos os bens pertencem a Deus, em breve converter-se-ás em prisioneiro do ouro que amontoaste, erguido assim à feição de teu próprio cárcere. Receberás precioso mandato de autoridade entre as criaturas terrestres. No entanto, se não procuras a inspiração do Senhor para distribuir os talentos da justa fraternidade, como quem está convencido de que todo o poder é de Deus, transformar-te-ás, pouco a pouco, no empreiteiro inconsciente do crime, por favoreceres a própria ilusão, buscando o incenso a ti mesmo na prática da injustiça. Erguerás teu nome no pedestal da cultura, contudo, se te não inclinas à sabedoria da eternidade, acendendo a luz em benefício de todos, como quem não ignora que toda a inteligência é de Deus. Depressa te rojas ao chavascal da mentira, angariando em teu prejuízo a embriaguez da vaidade e a introdução à loucura. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O sábio que honra a ciência ou o direito não prescinde da semente que lhe garanta a bênção da mesa. O campo mais belo não dispensa o fio d'água, que lhe fecunda o seio em dádivas de verdura. E o próprio sol, com toda a pompa de seu magnificente esplendor, embora fulcro de criação, converteria o mundo em pavoroso deserto se não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força divina. Não desdenhe, pois, servir, aprendendo com o mestre sublime, que realizou o seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação. E serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras: bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles mais facilmente se descerrarão as portas dos céus. A eles se descerrarão as portas dos céus. Obrigado, irmãos. Bom estudo. Boa tarde para todos. Me perdoem o atraso. Fiquei presa no trânsito do Rio de Janeiro, que não é brincadeira. Mas, graças a Deus, já estou aqui. E hoje nós temos a nossa irmã Iracema, continuando os estudos do Evangelho,
e ela vai ter a honra de iniciar o capítulo 7, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, com toda a atenção e sempre naquela posição que eu não canso de lembrar, estamos sendo cuidados pela medicina espiritual. Os nossos amigos médicos do espaço aqui estão zelosamente cuidando da saúde de cada um de nós, da saúde material, mas também da saúde espiritual, consolando os nossos corações das muitas saudades que se instalam neles. Então, uma boa palestra, a palavra da nossa irmã Iracema. Eu vou estar com isso. Boa tarde. Bom, foi trazido para nós estudarmos na tarde de hoje, né, o capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito. O item 1 e 2. Está ligado isso aqui, deixa eu ver. Tá. Tá ligado? Sim, está ligado. Tá. Tá baixo? Não, está baixo. Tá bom, né? Tá baixo, gente? Muito baixo. Eu estou vindo aqui. Então eu vou subir mais um pouco. Melhorou? E então nós vamos refletir, analisar, né, os dois primeiros itens. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. E o número 2, que é um pouco mais extensivo, que desenvolve outras situações dentro dessa questão. E nós vamos... o objetivo, né, é trazer o entendimento do que deve se entender, né, por pobre de espírito. Estudando, lendo algumas literaturas, né, a gente vai se engalfiando no estudo adentro, e eu procurei trazer algumas vertentes, porque parece uma coisa fácil, de um fácil entendimento e de um falso entendimento, né? Por uma questão até que é antiga, né? Dentro dessa bem-aventurança, porque é a primeira bem-aventurança, né, do sermão da montanha que Jesus traz. Então eu achei melhor a gente voltar um pouquinho, né, antes de Jesus, para que a gente possa ampliar a nossa visão, o nosso entendimento, né, até para entender especificamente, né, esse pobre de espírito, e para a gente ver o quanto tudo que é de Deus, né, está numa conexão perfeita. Está tudo no tempo certo. Não tem nada antes, não tem nada depois, não tem nada solto, não tem nada fora do lugar, né? A espiritualidade, ela traça, né, todo um trabalho, né, coligado literalmente, né, à evolução do nosso planeta, consequentemente a nossa evolução. Então, indo um pouquinho antes da chegada de Jesus, né, no Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele faz em duas das suas passagens, ele faz uma reverência,
né, o que Jesus traria no tempo dele, com as bem-aventuranças, né, no Sermão do Monte. E está lá no capítulo 57, versículo 15, né, do Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele fala: porque assim diz aquele que está nas alturas, em lugar excelso, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Eu habito em lugar alto e santo, mas estou junto com o humilhado e desamparado, a fim de animar os espíritos desamparados, a fim de animar os corações humilhados. Isso no Antigo Testamento, né, profetizado por Isaías. E a segunda passagem está no capítulo 66, no versículo 2, que ele diz: tudo isto foi a minha mão quem fez. Tudo isso me pertence. Oráculo de Yahvé. Eis para quem estou voltados os meus olhos, para o pobre e para o abatido, para aquele que treme diante da minha palavra. E a expressão pobre, né, que ele usa aqui, nesse contexto, ele já criticava, né, ele falava lá daquele tempo, como os fiéis usavam o templo, né, no sentido de trocas, no sentido de rituais, né, matança, né, mas tudo numa visão de um Deus ligado a uma riqueza, a toda a questão externa, né, a matéria. Então, essas duas passagens dele, antes de Jesus, ele já coloca ali, né, uma visão do que era o pobre, né, de espírito, o humilhado, o abatido. E aí a gente vai para o tempo de Jesus, tá? Pega esse texto e na tradução da Bíblia de Jerusalém, que no caso esse texto, né, estava na Bíblia de Jerusalém, e um texto em hebraico, o abatido teria o sentido, né, daquela pessoa que está contrita, né, aquela pessoa que está curvada, pesada, né, envergada, né? Esse era o sentido do contexto, né, lá naquela linguagem. Porém, quando Jesus chega na sua época, o hebraico não era mais uma língua popular da época de Jesus, né? Já havia se tornado, tido uma transformação por conta até do tempo, né, que o povo ficou escravizado na Babilônia, na Pérsia. A língua popular era o aramaico. Então, os textos, eles tinham sua escrita em hebraico, mas eles eram traduzidos para o aramaico. E quem traduzia aquele texto para aquela língua atual, ela fazia a interpretação dela, correto? Então, quando esse texto foi traduzido, esse mesmo texto que eu li aqui da passagem de Moisés, do Antigo Testamento, né, ele foi traduzido na época de Jesus,
né, para o aramaico, na sinagoga de Cafarnaum, que eles também tinham uma linguagem ali ainda mais popular, que era o Targum. Jesus, quando esteve nessa sinagoga e que pegou este rolo, né, do texto de Isaías e leu na língua popular, que era o Targum, né, já interpretada, né, com uma outra interpretação, o mesmo texto diz agora o seguinte: assim disse Yahvé, os céus são o trono de minha glória, a terra um apoio para os meus pés. Qual é a casa que vocês poderiam construir diante de mim? E qual é o lugar para a morada da minha presença? Pois o meu poder se realizou no céu e na terra. Não existe tudo isso? Eu, porém, digo, nisso consiste a minha vontade. Olhar para o humilde e abatido de espírito. Olhar para o pobre, o contrito de espírito e que treme diante da minha palavra. Nesse momento que Jesus lê essa tradução que veio do Antigo Testamento pelo profeta Isaías, né? Ele fala neste momento, né? A profecia se faz entre vós. Você vê como é que a conexão já começa a se fazer, né, ao longo das passagens, né, de tempos diferentes, antes e depois de Jesus, né? Porque antes da chegada de Jesus, tudo isso já estava também sendo, né, provisionado no plano espiritual para essa mudança da evolução do planeta e principalmente nossa, porque nós precisávamos melhorar, né? Nós precisávamos sair daquela condição de ter, né? Porque quem era o pobre de espírito, né? Na visão antes de Jesus? Eram aquelas pessoas miseráveis mesmo, né? As pessoas que não tinham o poder aquisitivo, né, de se cumprir, de se fazer os rituais, ou porque estava doente, ou em troca de uma prosperidade, de uma vida longa, de uma riqueza. Tudo isso era base de rituais, né? E se usava-se o templo para isso. Então, Jesus, quando chegou, ele veio com o objetivo, né, uma programação para realmente mudar toda essa visão. E Jesus, no caso, olhava para o pobre do espírito, né, não entendendo como o pobre de espírito são os tolos, né, mas sim os humildes, o contrito, o abatido, o que sofre, os que são desertados, né? E concatenando essa visão que eu estou tentando trazer já desde o Antigo Testamento, na questão 785 do Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar essa ligação quando Kardec pergunta ao espírito, né, qual o maior obstáculo do progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo.
Falo do progresso moral, pois o progresso intelectual sempre se realiza. À primeira vista, ele parece mesmo dar a esses vícios uma duplicação de atividade, desenvolvendo a ambição e o apego às riquezas, que, a seu turno, incitam o homem às pesquisas que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se encandeia no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Esse estado de coisa, porém, durará pouco tempo, à medida que o homem melhor compreender que há, além do gozo dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e mais durável. E quando nós entendermos isso, né, nós então começaremos a mudar. E ele ainda abre uma observação dentro dessa mesma resposta, em que ele diz: há duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio. Há duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio. Todas duas são importantes? São. Todas duas têm os seus valores? Tem. Uma apoia a outra? Sim. Entretanto, elas não caminham de lado a lado, que é o progresso intelectual e o progresso moral. São coisas completamente diferentes, né? E nós ainda estamos, né? A humanidade ainda está desnivelada, né? Nessa caminhada. Mas aí a gente percebe que não é uma coisa só da agora, né? Já está intrínseco, né? Fazendo parte da nossa caminhada. No Antigo Testamento se vivia-se muito assim. Sabe-se lá, se nós não estávamos lá também, né? Sim, provavelmente, se a gente der uma olhada, né? Como a gente age, como é que ainda reverbera aqui, né? As nossas sombras, os nossos leãozinhos guardadinhos, né? Então, tudo faz parte de uma caminhada, né? Por isso, esse nosso vai e vem, esse ir e vir, né? Porque a cada encarnação, a cada oportunidade de estarmos aqui, é uma oportunidade divina, abençoada, da gente estar trabalhando isso, né? Essa coisa que é antiga, muito antiga, na questão evolutiva da humanidade. E quando falamos de humildade, que no caso, né, Jesus aqui, né, ele se reporta, né, que o pobre de espírito não são os tolos, mas humilde, o contrito, abatido e tudo mais. A humildade, ela fica muito piscando ali o tempo todo, né? Ela está no amarelo, eu acho que no momento até vermelho mesmo, né? Ali sinalizando a humildade, né? E qual é a ideia, né, que a gente tem de ser humilde? Aí a gente vai, é um convite mesmo para poder a gente começar a perceber algumas diferenças, né? Que a gente já vem acostumado com uma ideia, né? O que é ser humilde? É a pessoa que anda esfarrapada? É que mora numa casa sem muitos recursos? Humilde é ser isso?
É uma pessoa que se permite ser abusada, ser omissa? É ser fraco? Porque tem muita gente que acha que humilde é alguma coisa por aí. Pode parecer que não, mas tem, né? Como pobre de espírito também. Ah, não perde tempo não. Ai, deixa, essa menina é muito pobre de espírito, né? Que visão é essa dessa pobreza de espírito, né? E dessa humildade? Então, a humildade é reconhecer-se. Humildade é reconhecer-se. É reconhecer a nossa pequenez diante de muitas coisas, e principalmente desse mundão, do universo. É reconhecer em nós as nossas limitações, os erros que cometemos, a nossa falta de paciência, de intransigência, reconhecer que ainda julgamos, reconhecer que ainda a nossa maior fala é ainda a vida do outro, seja lá em que sentido for, mas isso ainda dá muita resenha, os problemas do outro, o que o outro faz, deixa de fazer. Se reconhecer, isso é um ato de humildade, né? Reconhecer os nossos próprios erros e assumir responsabilidades dessas consequências. Porque a gente também, algumas vezes, na maioria das vezes, não sei, mas é uma questão, né, de conscientização mesmo de cada um de nós, não queremos assumir a responsabilidade. Ainda estamos perdendo tempo, colocando na conta do outro, justificando o porquê eu fiz aquilo, o porquê eu reagi daquela forma, né? E quanto a gente tem que assumir as consequências dessas responsabilidades, que nada mais é o nosso livre-arbítrio, a liberdade que temos de uso do nosso livre-arbítrio. Ser humilde é aprender também com as experiências, né? Todos nós aqui, quantas experiências cada um de nós trazemos em cada uma de nossas bagagens, né, reencarnatórias. Nossa, cada um de nós somos um baú infinito, né, uma cápsula infinita de vivências, de experiências. Então, ter esse reconhecimento é um ato de humildade. É reconhecer, principalmente, que nós somos filhos do Criador e que todos nós somos um dentro desse infinito universo. E quantas vezes deixamos de ser humilde com o posicionamento de achar que eu posso tudo, eu controlo tudo, tudo tem que estar ali no meu contexto, né? Eu tenho que direcionar fulano, beltrano, ciclano, e nós somos assim dentro de casa, né? Se não somos dentro de casa, talvez vamos ser no trabalho, enfim, né? Então, essa ideia, né, que não, nós precisamos uns dos outros, né? A lei universal, né? A lei da fraternidade,
Por isso que Deus, né, fez nos inseriu no ciclo familiar. Né? Então, desde a criação, precisamos de alguém para estarmos aqui. E ainda há muita falta de humildade, né, nesse sentido, em olhar para o Criador, em olhar para as belezas do universo, né? Em olhar para tantas coisas que Deus nos concede todos os dias para que estejamos aqui, em cada encarnação, né? E principalmente passando pelas experiências, porque os momentos ruins, desagradáveis, desesperados, né? Eles são muito ruins quando a gente está mergulhado neles, né? Mas não existe inocente em situação nenhuma, né? Nenhum de nós estamos inseridos em situações difíceis por um acaso. E aí a gente vê isso na lei de ação e reação, né? Então, ter esse olhar, ainda que dentro do lamaçal, ainda que dentro das dificuldades, sempre vai haver um ponto bonito para que a gente pare, chame a nossa atenção, olhe, né, e veja aquilo de uma forma diferente. Daí a resiliência, né? E o contrário da humildade, quando a gente vai deixando de ser humilde em muitas coisas ou em algumas coisas, o que vai tomando espaço nesse lugar? Exatamente, né? Orgulho e o egoísmo, né? Eles estão, na verdade, sempre ali. Né? Eles ainda não estão distantes da gente, não. Hoje, eu diria que eles se vestem de diversas roupagens, né? Usa o botox só com as nossas ações. Né? A gente fala uma coisa, mas faz outra. Né? Tá aqui falando, chega lá fora, já age de outra. Então, na ausência da humildade, né, o egoísmo e o orgulho, eles vão estar sempre ali ocupando o espaço. O Sermão da Montanha, Jesus, quando ele fala das bem-aventuranças, né? O Sermão da Montanha é dentro do meu olhar, tá? Isso daí já não está em literatura nenhuma, não. A gente vai lendo um livro dos Espíritos, a Gênese, vai pegando, né, o Evangelho, Boa Nova, enfim, mas eu vejo que o Sermão da Montanha, ele traz todo um aspecto comportamental da humanidade. Jesus chega no momento, né, da trajetória dele, que ele traz as bem-aventuranças e coloca ali o comportamento do ser humano, né? O que faria essa diferença dali por diante? Porque toda a mudança está contida nas bem-aventuranças. E quando Jesus faz isso, né, quando ele traz as bem-aventuranças, ele faz uma ruptura nos conceitos antigos, né? Ele retira do centro, lá antes de Jesus, né, lá, por exemplo, na vivência do Antigo Testamento, ele tira Deus do centro, que era aquele Deus em que
as pessoas colocavam associada a uma riqueza, a uma prosperidade, ao toma lá da cá, né? A ser abundante, a ser próspero. Então, se eu tenho, eu poderia buscar alguém para que fizesse alguma coisa para curar o meu filho, a minha mulher, querer adquirir alguma coisa. E quem não tivesse, era os deserdados, literalmente. Então, ele tira, né, esse Deus desse centro e traz a figura do homem. Ele traz para o cenário central e apresenta sua primeira fase na abertura do sermão, né, os bem-aventurados, os pobres de espírito. Ele traz uma nova forma de pensamento. Traz o homem, a figura humana, para ser apreciada. Traz o homem como feliz, como bem-aventurado, e troca esse conceito de bem-aventurado ligado a uma riqueza externa, né, a uma riqueza material, aquele que o que ele poderia ter, ele seria, né, teria vida longa, teria o que ele quisesse, né, e coloca aquele pobre de espírito trabalhando ali o olhar para ele mesmo. Ele faz um convite a uma introspecção. É para a gente se olhar. O que hoje é muito falado, né, muito trazido em muitas literaturas, né, o autoconhecimento. O que Joana de Ângeles fala de reforma íntima. Foi isso que Jesus trouxe, sabe? Quando ele trouxe as bem-aventuranças, trazendo, convidando essa mudança de pensamento para que nós pudéssemos nos auto-olhar. Quando ele fala, conheça-te a ti mesmo. E como é que a gente vai conhecer a nós mesmos? A gente tem que parar literalmente, sabe? E ter esse olhar de se ver. E, gente, não é fácil mesmo, não. Dói pra caramba, tá? Quando a gente literalmente entra nessa caminhada. Quando a gente diz, sim, eu quero conhecer a mim mesmo. Eu quero conhecer os meus limites. Eu quero conhecer as minhas sombras. O que me deixa agressivo, o que me incomoda quando o outro fala, o que eu vejo no outro. É esse o convite que Jesus faz. Olha para você. Não perca mais tempo em julgar o outro, né? Porque era o que a gente fazia lá desde trás. Apedrejava, julgava, botava o dedo, né? Cobrava enquanto devia. E não é, acho que, muito diferente, né? Tá melhor, tá, mas a gente ainda tem que dar uma acelerada, porque o tempo todo, todas as literaturas, né, nos convida a isso. E quando ele fala conheça-te a ti mesmo, né, é esse convite que ele faz. E Jesus exemplificava isso, né, o tempo todo, que ele é um exemplo, inclusive quando ele se retirava em suas meditações, que é o que também se fala muito hoje, né? O convite para a meditação. E que realmente, gente, é um divisor de águas, tá? Eu sou amante assídua da meditação. E como isso nos ajuda a auto-olhar, a se auto-olhar, sabe? Aquietar a mente,
a se auto-observar. Jesus, no tempo dele, já trazia, já falava, ele trazia como proposta isso para a gente. Então, ele exemplificava em momentos de meditativo e ele começa a sua fala pública sintetizando nessa fala: bem-aventurado os pobres de espírito, pois que dele é o reino dos céus. Passa a mostrar, então, que em vez das vantagens da terra, né, que era o que se vivia no passado, o olhar era para esse, né, que ao invés dessas vantagens, a imortalidade atravessaria sua pregação e a importância da reforma íntima e a prática do amor ao próximo, né, porque tudo se resume nisso, essa chamada, né, para a reforma íntima, a prática do amor ao próximo. A vida nos pede humildade, sem que a gente se perceba disso. Muitas vezes a vida nos coloca de joelhos para desapegarmos dos nossos vícios, nos convocando à transformação para conquistarmos virtudes e começar pela própria humildade em reconhecer que somos filhos do Pai. Eu estava ali embaixo, quando cheguei, estava resenhando um pouquinho com a minha amiga Hermínia, e eu comentei a respeito disso, né, Hermínia? Exatamente desses momentos difíceis que todos nós vivenciamos na nossa caminhada, né? Em todos os quadrantes, é material, é doença, né? É com filho, é com pai, é com mãe, enfim, é a falta de emprego, enfim, né? São momentos que é preciso nós vivenciarmos. E aí a gente faz o quê? Senta ali, reclama, chora. Se diz que acha que não é merecedora daquilo. Ou pergunta: meu Deus, o que eu fiz? Ou o que eu deixei de fazer também, né? Também pode ser essa pergunta. Mas enfim, nenhum de nós somos inocentes. Nenhum de nós vivenciamos dificuldades por sermos pobres, coitados. Às vezes é preciso vivenciar isso mesmo para que a gente, sabe, desperte, acorda. E olhar para esses momentos, né, com olhos de gratidão. Gratidão, sim. Porque se eu estou inserida nesse contexto, é porque eu estou em condições de estar me afinizando com as leis que regem o universo. Mas a gente ainda não tem esse olhar. Então, ao invés de agradecermos por estarmos numa condição de estar vivenciando aquilo, a gente reclama, chora, revolta, questiona, compara a vida do outro, porque fulano, ciclano faz e acontece, e olha a vida que tem, blá, e por aí vai. No Jornal Espírita Nova Luz, no ano de 2000, em julho de 2000, Chico Xavier faz uma escrita pelo Espírito Emmanuel que fala: a humildade não está na pobreza, não está na inteligência, não está na penúria, não está na necessidade,
não está na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, de julgar, de reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Gente, eu li e reli isso muitas vezes. Eu falei assim, meu Deus, como eu ainda estou distante desse nível de humildade, né? Que Jesus nos propõe a desenvolver, né? É nesse nível. Ah, tudo bem, mas como é que a gente vai ser humilde? Como é ser humilde? Em Mateus, no seu capítulo 11, versículo 29, ele escreve: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Então, quando a gente começa a desenvolver em nós a humildade de que sozinhos nós realmente não somos nada, ninguém, né? E que juntos somos mais fortes, né? E também, nesse momento, a gente tem a humildade de dobrar os nossos joelhos em prece e rogar ao Pai, o Criador, aquele que nos fez, aquele que nos deu a vida e nos criou para sermos felizes. Sim, felizes. E se ainda não estamos, e se ainda não nos sentimos felizes, não vivenciamos, não valorizamos, né? É porque a gente está assim esquecendo dele. Não está tendo essa humildade. A gente está buscando coisas ainda em lugares incorretos, indevidos, né? Ainda está distorcido, né? Entre o ser e o ter. E quando ele fala aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus, né? Em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, ele coloca: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem de visão. Ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha quanto tempo a gente desperdiça, né? Em cada encarnação, buscando o nosso Pai no externo, no ter, nas adivinhações, né? E Ele está aqui, dentro da gente, né? Mais um ato de humildade, da gente poder reconhecer, valorizar, né? Abraçar em nós mesmos, né? Essa centelha do Criador que está dentro de cada um de nós. E ele completa, né, que é um estado de paz e felicidade espiritual que usufruem todos aqueles que conquistaram a simplicidade de coração e humildade. Essas virtudes possibilitam a entrada em mundos espirituais superiores, né?
porque a gente só vai alcançar escalas maiores na medida que nos tornarmos espíritos melhores, humildes, pobres de espírito, né? Na sua essência em que Jesus passa para a gente. E aí eu peguei ali, né, a palavra bem-aventurado os pobres de espírito, né? Bem é o contrário do mal. Bem maior, Jesus, né, que nos apresentou a lei de amor, uma lei que rege o universo. Aventurado, da ideia de destino, né? De ventura. Pessoas destinadas no bem, pessoas que se harmonizam, né, com a lei de amor, na medida em que a gente vai se entregando, né, vai se permitindo, né, a essa automudança, essa reforma íntima, a esse autoconhecimento. Pobre de espírito é um processo, um meio para chegar ao fim, para tornar-se feliz na plenitude do espírito, harmonizando-se com a lei de amor, essa lei que rege o universo. No livro Sermão do Monte, de Humberto de Campos, ele traz em 2 linhas a definição de bem-aventurança da seguinte forma. Ele diz que o bem-aventurança seria aos que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Então, todas as bem-aventuranças que Jesus traz no Sermão do Monte, né, Humberto de Campos ele coloca como sendo, né, uma forma de abandonarmos as ilusões do mundo para se elevar a Deus. E eu vou ler só um trechozinho do livro que está dentro do Evangelho, né, no item 6, o Cristo Consolador. No item 6, que um Espírito de Verdade fala: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação a nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Olha a doutrina, né? A doutrina espírita chegando, né, como consolador prometido, avisando o tempo todo para a gente. Ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Tiver que chorar, chora. A dor dói mesmo. Mas tudo passa. Entre em contato, entre em conexão através da oração com esses espíritos amoráveis, que estão sempre aqui, ó, em torno, perto da gente, perto do orbe, ao nosso lado, os nossos mentores, né? São eles que estão ali, ó, intuindo, inspirando. E há quem diga que, tive uma ideia, pensei do nada. Não, nada, não existe. E aí ele fala também no item 7, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar.
Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus prediletos. Olha que coisa linda, gente. Sabe? Isso dá um quentinho no coração, sabe? Porque ao invés da gente entrar em estado de depressão, ao invés da gente ficar arrumando doença psíquico-emocional, ao invés de ficar gastando dinheiro, machucando os órgãos, né, com medicamentos fortes, o remédio, o medicamento está no espírito. Está em nós, seres imortais, espírito imortal que somos, filhos de Deus, nesse amparo angelical, nos fortalecendo na nossa caminhada terrena. E aí eu vou fechar o texto, eu vou fechar o nosso estudo com essa luz, né, que fica, que Jesus vê como os pobres de espírito, né, mas fica no topo a humildade. Uma mensagem de Joana de Ângeles, que é um convite à humildade. E ela coloca: os que são capazes de consegui-la identificam-na como fraqueza. Os pessimistas, que permanecem no poço do orgulho ferido e não se dispõem à luta, detestam-na, porque se sentem incapazes de possuí-la. Os derrotistas utilizam-se do pouco caso para denegri-la. Os fracos, falsamente investidos de força, falseiam-lhe o significado, deturpando-lhe a soberana realidade. Porque muitos não lograram vivê-la e derraparam em pleno exercício, desconsiderando-na. Aí ela continua. Ela, no entanto, fulgura e prossegue. A humildade sustenta no cansaço, acalenta nas dores, robustece na luta, encoraja no insucesso, levanta na queda, louva a dor que corrige, abençoa a dificuldade que ensina, agradece a soledade que exercita a reflexão, ampara o trabalho que disciplina e é reconhecida a todos, inclusive aos que passam por maus, por ensinarem, embora inconscientemente, o valor dos dons, dos bons e a excelência do bem. Chega e dulcifica a amargura, balsamizando qualquer ferida exposta, mesmo em chaga repelente. Identifica-se pela meiguice e, sutil, agrada, oferecendo plenitude quando tudo conspira contra a paz de que se faz instrumento. Escudo dos verdadeiros heróis, tem sido a coroa dos mártires, o sinal dos santos e a característica dos sábios. Com ela, o humano adquire grandeza interior e, considerando a majestade da criação como membro atuante da vida que é, eleva-se e, assim, eleva a humanidade inteira. Conquistá-la ao fim das pelejas exaustivas é lograr paz. No diálogo entre Jesus e Pilatos, esteve presente no silêncio do amigo divino e ausente no enganado fâmulo de César.
Seu nome é humildade. Que Deus a todos nós nos abençoe e que gratidão pela paciência de vocês em me ouvir.